Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje dia 3 de maio, terça-feira, são 18 horas e 25 minutos. A gente já chegou a fazer um review hoje mais cedo, por volta de 15 horas, onde que a gente já via aí o nosso mercado em queda. Na ocasião a gente estava caindo 1,8% e agora, quando a gente terminou o nosso pregão regular, o Ibovespa encerrou a sessão de hoje com queda de 2,43%. Bolsas americanas que já vinham caindo mais cedo intensificaram um pouco a queda. Moeda americana também já vinha em alta mais cedo e permaneceu aí praticamente com o mesmo nível de preços aí em relação ao nosso boletim mais cedo. Pessoal, o fluxo estrangeiro mais cedo estava com cerca de 170, 180 milhões de reais. Eles diminuíram um pouquinho aí o volume vendedor nessas 2 horas finais de pregão, mais ou menos aí uma média de 160, 170 milhões de reais em vendas. E também para o Ibovespa Futuro, mais cedo a gente já tinha aí cerca de pouco mais de 200 milhões, né, de reais, e esse fluxo aí teve mais ou menos essa constância e um pouco mais diminuído para o final do pregão. No caso do dólar, eles aumentaram a situação compradora, né? Mais cedo a gente estava com 13 milhões, eles terminaram o dia de hoje aí com 18 milhões de reais em compras. Vamos dar uma passada aqui nos nossos gráficos do índice futuro e também dólar futuro. Bom pessoal, aqui ó, já começaram o dia vendedor, fizeram um pico de venda aqui às 14 horas, inclusive a gente fez um boletim aqui exatamente às 15 horas, né? Eles estavam praticamente aí com um pouco mais de 200 milhões de reais em vendas e eles mantiveram esse mesmo nível, recompraram parte desse movimento até o final do pregão de hoje, e a gente viu hoje que a gente teve uma pressão de venda bem intensa no nosso índice futuro durante todo o pregão. No dólar, pessoal, eles fizeram aquele movimento que a gente já tinha relatado mais cedo, que já andava comprador, né, em cerca de 13 milhões de reais nesse boletim nosso de 15 horas, né, e eles atuaram nessa ponta compradora praticamente aí até as 16 horas, onde que eles tiveram aí uma parada aí nesse volume comprador no dólar futuro. Em relação ao preço médio, eles ficaram aí com o preço médio de 53.224 contra 53.070 em relação ao índice futuro. Então, quer dizer, eles lucraram aqui cerca de 150 pontos para esses 195 milhões de reais de vendas no índice futuro, que deu uma projeção de pouco mais de 500 mil reais. No caso do dólar, muito em função da movimentação da última hora do dia, eles terminaram praticamente aí com o mesmo nível de preços, né? Porque a gente teve aqui um preço médio de 3.587 e uma cotação aqui em 3.586,5, deu aí praticamente um fluxo no 0 a 0 para o dólar futuro. Voltando aqui aos ativos, a gente já tinha percebido mais cedo que o fluxo vendedor estavam bem acentuados em Itaú, Petrobras e no caso também das ações da Vale, né? Mas no final do pregão ganhou força de venda as ações de Bradesco, né? Vale perdeu um pouco de força em relação a essa movimentação aqui do terceiro lugar, apesar que a gente teve um volume crescente, né, de vendas de Vale na sessão de hoje. Mais cedo a gente já tinha observado, eles estavam com volume vendedor na Vale preferencial de 19 milhões, eles terminaram com 25 milhões, e na Vale ordinária eles estavam com 18 milhões e terminaram aí com 9 milhões de vendas em Vale. Na ponta compradora, a gente já tinha percebido que o carro-chefe estava sendo as ações da Cielo, com cerca de 23 milhões de reais, eles terminaram praticamente nesse mesmo nível, e o ativo que ganhou força aí na parte da tarde foi as ações de Croton, que já era o segundo volume maior comprador no nosso boletim mais cedo, e terminou aí com o ativo com força de compra, o carro-chefe de compra pelo fluxo estrangeiro aí no nosso mercado. Hoje uma sessão de uma queda um pouco mais intensa, de pouco mais de 2%. Bom, somando os ativos negociados na ponta de compra, eles tiveram uma variação negativa de 1%, e os ativos na ponta de venda tiveram uma variação negativa de um pouco mais de 4%. Então isso gerou uma perspectiva de lucro de pouco mais de 10 milhões de reais para os ativos que eles venderam, e uma perspectiva de prejuízo de pouco mais de 1 milhão de reais aí para os ativos que eles atuaram na ponta compradora. Bom, se a gente fizer esse net aqui, vai dar mais ou menos aí um pouco mais de 9 milhões de reais, certo? Para o mercado futuro, cerca aí de 500 mil reais, muito em função aí do preço que eles conseguiram oferir
no Ibovespa Futuro. Vale lembrar que no dólar futuro, esse movimento comprador de hoje também segue a sequência dos últimos 3 pregões. Eles fecharam o movimento de sexta-feira com um pouco mais de 20 milhões de reais em compras, né? No pregão de ontem eles também fecharam com um pouco mais de 30 milhões de reais em compras e hoje também um fluxo mais intenso, terminando aí com um pouco mais de 18 milhões de reais em compras para a moeda americana. Isso refletiu inclusive aí na valorização dos ativos nos 2 últimos pregões. Bom, nas opções a gente já colocou aqui na nossa tela principal relação dos ativos de Petrobras e Vale para justamente facilitar aí a compreensão de todo mundo, fica mais fácil colocar isso na tela principal. Nas opções de Petrobras, o que foi dominante aqui foi o que? O movimento vendedor, quer dizer, quem vende call, perspectiva de baixa, quem compra put, perspectiva de baixa. A mesma coisa aconteceu para as opções de Vale, venderam também call e também compraram put, então teve aí uma perspectiva de baixa para Vale de pouco mais de 3 milhões e 200 e um pouco mais aí de 2 milhões e meio de reais para a Petrobras. Esses ativos eles conseguiram oferir um lucro de cerca de 1 milhão e 800 juntando Petrobras e Vale, e vamos mostrar aqui para vocês agora a relação de todos os ativos que eles atuaram na ponta compradora e vendedora, né, na sessão de hoje, e a gente percebe aqui exatamente aí que eles tiveram, dos ativos que eles compraram, uma variação média de 5,25, dos ativos que eles venderam, uma desvalorização média de 12,24 para as opções de Petrobras. Em Vale, para as opções que eles atuaram na compra, valorização de 2,31, e para as opções que eles atuaram na ponta de venda, aí, uma desvalorização de 23% na sessão de hoje. Ok, pessoal? Vamos ficar de olho nesse volume vendedor hoje, né? Inclusive, no final do pregão de ontem, a gente chegou a comentar que no leilão de fechamento eles compraram um pouco mais de 270 milhões de reais somente no leilão de fechamento, mas eles também terminaram com volume vendedor no Ibovespa Futuro no dia de ontem de pouco mais de 170 milhões de reais, e hoje eles continuaram esse movimento vendedor no Ibovespa Futuro e também retomaram essa posição de venda no mercado à vista através aí dos ativos pertencentes à Bovespa. Ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim. Tchau, pessoal!